Olá, muito boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Acontece no Centro Espírita. Conforme todas as quartas-feiras, aqui estamos de novo, 9 horas da noite, para vos fazer companhia com mais um tema. O tema de hoje, vamos falar sobre as virtudes e os vícios, à luz também da doutrina espírita. Boa noite, Regina. Boa noite. Cá estamos mais uma vez. Mais um tema aliciante, mais um tema que eu penso que vai prender um pouco a atenção das pessoas, dos nossos telespectadores, que realmente nos vão acompanhando através do YouTube, através da TV Espírita ou do Facebook. Dizem-nos os espíritos superiores que o verdadeiro desinteresse é de facto tão raro na Terra que se pode admirá-lo como a um fenómeno. E o apego às coisas materiais é um indício notório de inferioridade. É uma transcrição do capítulo 12, da perfeição moral, no livro dos Espíritos. E começamos a nossa conversa de hoje colocando precisamente esta questão em volta do que é a definição, de alguma forma, de vício e de virtude. Regina. Exatamente, porque apesar que o senso comum facilmente distingue as virtudes dos vícios, não é? Exatamente. O que são virtudes são qualidades morais. Quando observamos uma pessoa a agir de boa fé, dizemos assim, admiro aquela virtude, é tão bondosa, é tão amorosa, é tão tolerante. Ora, isto nós consideramos que são qualidades morais, serão, portanto, virtudes. Aristóteles distinguia dois tipos de virtudes, as intelectuais e as ético-morais. As intelectuais, aquelas que até no mundo de hoje, o mundo mais materialista, valoriza muito, que são aquelas que têm a ver com o conhecimento, não é? Portanto, quando há um aprimoramento do conhecimento, o autoconhecimento, eu diria que era uma virtude. Apesar que valoriza-se o conhecimento materialista e não aquele a verdadeira autorreflexão sobre si próprio, claro. Não é? A que fazia referência a Sócrates. O que são os vícios? Os vícios é tudo aquilo que é levado ao exagero, ou seja, é tudo aquilo que nos leva para o caminho do mal. Mesmo considerando que um vício pode ser alguma coisa que, não sendo exagerada, não prejudica, mas em exagero é prejudicial. Exato, por exemplo, olha, há muitas pessoas que bebem álcool, não é? E normalmente até começam por dizer que bebem álcool porque é uma forma de estarem num jantar, de socializarem, portanto, exato. E costumam até inclusive dizer assim, eu só bebo um copo de vinho à refeição, de resto, normalmente não bebo álcool. O que é que distingue de ser viciado de não estar viciado? Por exemplo, se passar um mês sem beber álcool e não lhe sentir a falta, então não está viciado. Mas há aqueles que dizem, eu só bebo 1 ou 2 cervejinhas por dia, mas quando não bebem, ficam irritados, mal dispostos, de mau humor, sentem a falta do álcool, por algum motivo. É algo que já habitua o corpo, a matéria. Exatamente, ou seja, nós podemos dizer que aí nós já estamos a ser escravos daquele vício. Exatamente. Falando em virtude, por exemplo, porque começaste pelas virtudes, achas que, porque falámos nas morais e nas intelectuais, poderão ser enquadradas nas intelectuais, por exemplo, imagina-te, eu sou bom a fazer qualquer coisa, em termos materiais, sei lá, a cuidar do jardim, a cuidar de um aspecto da agricultura, por exemplo, porque faço alguma coisa em casa. Isso é uma virtude, mas não será essa virtude intelectual ou moral, ou considera-se que... Isto para tentarmos aqui distinguir. Sim. Ora, porque essa virtude... Tu referes, por exemplo, uma paixão. As pessoas podem ter boas paixões. Allan Kardec... Mas executar alguma coisa bem. Por exemplo, executar bem, cuidar bem de um jardim. Ser perfeccionista naquilo que faz. Não há mal nenhum. Exatamente. Não há mal nenhum. Não é propriamente uma virtude. Claro. Não é propriamente uma virtude, é uma aptidão que a pessoa tem, não é? E que já desenvolveu muito bem. Agora,
quando confrontados com a situação de que se essa aptidão nos serve só a nós, ao nosso interesse pessoal, ou se serve, por exemplo, aos outros, aí é que vai distinguir, então, se eu sou virtuoso ou não. Porque nós podemos ter essa capacidade, não é? Mas podemos fazer o bem ou guardá-la só para nós, por vaidade, e não o usarmos para praticar o bem junto dos outros. Claro. Relativamente à parte dos vícios, porque realmente é aquilo que de alguma forma nos chama mais a atenção, até o aspecto mais direto na evolução enquanto espíritos, enquanto a nossa passagem pela Terra, achas que podemos afirmar que todo aquele que é escravo de um determinado desejo tem um vício? Exatamente, eu julgo que sim. Eu não. Os espíritos também o dizem, não é? Todos aqueles que estão sujeitos, portanto, a um desejo, dizemos até um desejo inferior, porque o que é paixão, não é? A paixão é tudo aquilo que nos faz desenvolver as emoções, não é? Tudo o que nos faz desenvolver os instintos. E podem haver boas paixões, ou seja, a que nos estimulam a sermos melhores, a olhar para os outros e dizer assim, olhem, eles são fantásticos a praticar o bem. Então olham para aqueles exemplos, não é? E nós podemos nos apaixonar por aqueles exemplos e depois tentar seguir esses mesmos exemplos melhorando-os. Mas há más paixões e normalmente a paixão no homem está muito ligada à matéria, não é? Exato. Então, nós somos escravos no sentido de que estamos absolutamente dependentes daquele vício e não conseguimos, não é, quebrar essa vontade, não conseguimos pôr termo àquela vontade, não é? Aquela pessoa que diz que fuma um cigarro, por exemplo, com um narcótico qualquer, não é? Portanto, eu não diria que é toxicodependente, mas de vez em quando fuma um cigarro de marijuana ou assim, achando que até as pessoas usam para efeitos medicinais, que não vai ter contraindicações. Claro. Então fumam um dia, fumam outro noutra semana, começa assim, não é? Até que chega a um ponto de se submeter àquele vício. Porquê? Porque sempre que o faz, julga que se sente melhor. E essa sensação de prazer, pois já há muitos tipos de prazer, não é? Claro. Aliás, nós podemos dar um exemplo, por exemplo, da parte do sexo, que em exagero, como estávamos a falar no início, quer dizer, tudo aquilo que é exagerado transforma-se em vício. Aliás, eu penso que a parte do sexo até pode ser, em excesso, transformar-se não num... Como é que eu tenho de expor este meu pensamento? Não realmente no sentimento que existe entre duas pessoas e que realmente culmina com a parte sexual, mas passa a ser mais física, aliás, física não, porque é físico o sexo, mas há sempre uma doença do espírito, correto? Bom, a sexualidade, nós falámos aqui um pouco no outro programa, quando falámos no amor, não é? A sexualidade pode ser uma expressão da afeição entre dois seres, não é? Pode e deve ser. O exagero pode se tornar um vício. O exagero, por exemplo, há muitos relatos, qualquer pessoa pode ver isso em filmes, até em entrevistas no YouTube, de pessoas que são absolutamente obcecadas. Exato. Que passam dias inteiros, inclusive no trabalho, que se ligam àqueles sites, não é? E portanto, precisam, alimentam-se daquela... o erótico, não é? Exato. Que é um estímulo e que trazem com ele aquela vontade imensa, não é? Que não conseguem, não conseguem interromper esse desejo a ponto de estragar a sua vida profissional, o seu relacionamento em família. Aliás, nem se conseguem relacionar bem, não é, com um par, porque depois, dado, não é, aquele vício constante, não conseguem ser leais, não conseguem ser honestos numa relação, não é? Portanto, e poderá levar a uma coisa mais grave, que é, inclusivamente, a parte da pedofilia. Poderá, inclusivamente, levar a essas pessoas... Isso é um desequilíbrio. É um desequilíbrio, é um desequilíbrio que provém desse tal vício, dessa tal doença. Que é uma assim. Doença. Exatamente. Porque há vícios que se tornam em doenças, não é? As coisas tornam-se de tal forma exageradas que podem, inclusivamente, mesmo em casa, com os próprios filhos, chegar a um ponto
em que depois não conseguem parar e realmente Sim, o que é preocupante é que existe uma quantidade de vícios. Nós normalmente quando falamos em vícios lembramos logo do tabagismo, do alcoolismo, não é? Da sexualidade. Exatamente. Mas há muitos outros. Há vícios ligados à alimentação, há vícios ligados à recreação. Por exemplo, há aquelas pessoas que comem compulsivamente, há as pessoas, lá está, o tal exagero, o tal abuso, não é? Há aqueles que jogam por prazer e que perdem fortunas e que acabam por desgraçar a sua própria vida e a vida dos que convivem com eles. Portanto, a questão é que o vício é, digamos, uma imposição, não é? Do estado de alma, uma certa imposição que nos vem ao pensamento e aos sentidos, um estímulo que nós vamos encontrar quando estamos a praticar aquele vício, e esse estímulo nós não conseguimos lhe pôr fim. Ou seja, a nossa vontade, não é suficiente, mesmo que venham uns amigos. Depois o que é que acontece? As pessoas que estão próximas dizem: mas isto mata, tu vais desenvolver um cancro bebendo dessa maneira, fulano e cicrano, aconteceu-lhe isto assim assim, e porque a tua vida corre mal, por exemplo, para aqueles que perdem muito dinheiro no jogo. Mas a própria pessoa arranja desculpas para aquilo que está a fazer, ou seja, está numa situação de tal maneira subjugada àquele desejo, não é? Que não consegue ter noção da própria realidade, que é o fundamental. É que a pessoa não tem noção da realidade e então arranja desculpas. Arranja desculpas do tipo, às vezes oferece aos outros ou cativa aos outros para o seu vício, para assim se sentir mais... Exatamente. Aliás, acaba por servir de desculpa, não sou só eu. Exato. Nós conhecemos um caso aqui na nossa cidade, em Viseu, que realmente é uma moça que eu vejo-a particularmente passar muitas vezes, quando faço um determinado percurso de carro. É um exercício físico que ela faz, ou a caminhar, um caminhar mais acelerado, ou em corrida. O facto é, e já é uma situação comentada pela cidade, que realmente ela encontra-se num estado tal, em termos físicos, muito magra, depois passa a comer porque acha que vai engordar, e isso também é um bocado por aí, quer dizer, o vício neste exercício poderá vir muitas vezes do aspecto que a pessoa vê em si própria, que não tem nada a ver, mas que se calhar já está exageradamente com que engordará mais, mas ela praticamente isso não são come. Transtornos, são transtornos. Sim. E ela chega a dar-se, inclusivamente, em algumas situações, o caso de ela, inclusivamente, desmaiar com falta de energia, com falta de... Agora, não existe... Nós hoje temos um vício... Refere-se à anorexia. Mas não que ela pense ou que se entenda como anorética, porque se vê sempre gorda, não. Porque realmente o facto dela, e estamos a falar, ela é capaz de o fazer 2, 3 vezes por dia. Faz de manhã uma corrida, faz à tarde outra corrida e faz no fim da tarde outra corrida. Faz e, portanto, é viciante. É viciante. Mas hoje temos outro vício que se calhar se começa a tornar mais perigoso em muitos aspectos, que é, por exemplo, o mundo virtual, a internet. Isso também acaba por ser um vício. Falaste em 2 vícios importantes. Um é o culto do aspecto físico. Hoje em dia tornou-se quase moda que nós devemos praticar exercício físico. Repara, muita gente tornou-se moda. Eu própria também às vezes praticava em grupo com amigos. Olha, vamos todos a esta corrida. Depois há um estímulo feito pela própria sociedade de que a mulher magra, sem gordura, é a mulher perfeita. A beleza é bastante estereotipada, não é? Atualmente a beleza passa por uma visão da mulher que não é obesa, ou seja, o oposto da obesidade. Não falando dos problemas de saúde que a obesidade pode ter, mas estamos aqui a falar daquele culto, não é? Da pessoa de se olhar ao espelho e dizer assim, já tenho aqui umas gordurinhas, umas pelezinhas, tenho que praticar, tenho que ir para o ginásio. Então o que é que acontece? Uma coisa é nós fazermos um passeio, uma caminhada, uma corrida de vez em quando, mas há pessoas
que praticam excesso. E qual é o excesso? Todos os dias vão para o ginásio, vão de manhã, vão ao final do dia, correm todos os dias, levantam-se às 6 da manhã. E o que é que falha? Falha que não estão com os companheiros, falha que não dão atenção aos filhos para poderem ir para o ginásio, ou seja, deixam de ter uma vida social que normalmente é a vida familiar que fica a perder com isso, a não ser que toda a família vá correr, Claro. que já seria diferente. Mas, portanto, aquele culto em exagero, não é? Vai trazer depois os seus próprios transtornos, Claro. não é? Por outro lado, a questão do mundo virtual. Eu julgo que já é do conhecimento público, não é? Toda a gente fala neste assunto. As crianças já são educadas a irem para um restaurante e os pais lhes porem um tablet ou um telemóvel na mão, desde ter a idade. Com 3 anos já todos sabem jogar e dirigir a sua atenção para um ecrã pequenino. E nós adultos passamos grande parte do dia, não é? A viver na virtualidade. Exatamente. Uns mais do que Nas redes outros. sociais. Não há mal nós pegarmos num telemóvel, abrirmos o Facebook, não é? E vermos lá notificações sobre o que os nossos amigos fazem, perdermos, 30 minutos por dia, que seja, não é, digamos assim, grave. O que é nós ficarmos sem telemóvel e ficarmos doentes, não é? E já acontece. O que é nós não conseguirmos ter os nossos filhos sem telemóvel durante 1 hora. Isso é de tal maneira um distúrbio que nos afeta depois a serenidade, o nosso comportamento, o nosso equilíbrio mental. Não é? Mas vamos dizer agora uma verdade que eu acho que é importante ser dita. É que não é culpa nossa os nossos filhos viciarem-se no mundo virtual e nos telemóveis e nas tablets e não sei o quê. Mas é a intenção com que muitas vezes os pais o fazem. Até com a simples justificação de dizer assim, enquanto eles estão ali, eu consigo estar a fazer outra coisa. Exato, não chateiam. Exatamente. O que é mais grave ainda. Sim. Não é? Falando na parte da espiritualidade dos nossos amigos, entre aspas, às vezes menos amigos, muitas vezes eles também aproveitam estas nossas tendências Exato. para aumentarem ainda mais Sim, sim. a nossa falha, por assim dizer. Aliás, a razão de estarmos aqui a falar sobre os vícios é precisamente essa. É porque todos nós reconhecemos que temos vícios. Todos os pais reconhecem que realmente os filhos são obcecados com muitos vícios. Até, por exemplo, vícios alimentares, que só gostam de... E desculpem o que eu vou dizer, porque pronto, passa a má publicidade, mas só gostam de beber Coca-Cola, só gostam de comer hambúrgueres, ir a determinados restaurantes, não sabem o que é uma feijoada, não sabem o que é um rancho, não sabem o que é um bom sumo de laranja natural, enfim, tudo o que é saudável, não é? Acaba por ficar à margem, porque o tal facilitismo, o tal consumismo, a tal vontade de andar depressa, de viver depressa e de não nos preocuparmos grandemente com os nossos filhos. Ou seja, grandes sermões e maus exemplos. Claro, deixa-me só fazer aqui um parênteses, porque realmente falaste em feijoada e rancho sem exagero, porque com exagero também faz mal, principalmente à gordurinha. Sem dúvida, o que eu quero referir é que há comportamentos, não é? Claro. Que é assim, quando nós permitimos que uma criança só conheça uma determinada alimentação, não é? E quando ela se habitua por hábito a ter aquela vida que nós pais, não é, proporcionamos à criança, que é chega da escola, que já é chata, e depois vai para o computador, e depois come uma comidinha de micro-ondas, onde não há nem jantar em conjunto, etc. E esta criança, quando adulto, já tem um vício. Ou seja, tem um vício antissocial. Não está habituado, não sabe o que é uma família, onde as pessoas realmente se relacionam, onde as pessoas conversam, onde as pessoas apreciam uma comidinha feita pela mãe, ou pelo pai, ou pela avó, ou pelo avô. Portanto, isto tudo acaba por levar ao vício. Então, nós falamos em vícios, já falámos aqui alguns que toda a gente conhece, mas o mais importante é falar
de que forma é que esses vícios podem se agravar, nos podem prejudicar enquanto pessoas, e de forma é que aqueles que já partiram e que tinham esses vícios se aproximam, não é? Por sentir semelhanças de comportamentos, por sentir sintonia espiritual com aqueles que já têm aquela vontade. Portanto, é natural que o homem que foi alcoólico durante toda uma vida, que se sujeitou, não é, àquela dependência do álcool, quando passa para o mundo espiritual, quando morre, não é, o seu corpo físico, ele vai manter todos aqueles desejos. Ele mantém o desejo do álcool. Então, quanto menos entende o que é a vida espiritual, mais agarrado está à vida material. Exato. E aí o que é que ele vai acontecer? O que é que se passa? Ele vai tentar encontrar aqueles que vivem na matéria ainda, não é? E que têm aquele desejo para se aproximar. Procura os cafés, procura bares, procuram pessoas que consomem álcool. Mas a gente diz assim, mas ele está no mundo espiritual, já não pode beber. Pois não. Mas o que é que acontece no mundo espiritual? Nós temos um corpo físico e um corpo perispiritual que faz a ligação entre o espírito e o corpo físico. Esse corpo perispiritual traz connosco as marcas, digamos, das nossas vivências físicas. Traz connosco ainda algo de fluido animal. E o que é que acontece quando nos aproximamos de um ser que está a beber álcool? Dizem eles, e contam os espíritos já desencarnados, e que foram alcoólicos noutra vida, que sugam como que os fluidos que estão a ser, portanto, em líquido, a pessoa bebe e sente prazer. Esse prazer imita um fluido, um desejo. E então eles juntam-se e unem-se àquelas pessoas para, digamos, beber e assimilar aquele fluido que os satisfaz. Muitas das vezes levam o outro a beber ainda mais. Porquê? Porque é insuficiente. Eles, como não estão a beber o líquido, não é? Acham que não é suficiente. Então quase que obrigam a outra pessoa a beber ainda mais para eles ainda sentirem mais aqueles fluidos. O que é que nos faz lembrar? Os parasitas, não é? Exatamente. Nós, por exemplo, quando falamos em parasitas, o que é um parasita? Um parasita é um ser que vive à custa de outro, não é? Exatamente. Que suga-lhe as energias, suga-lhe o sangue, etc, etc. Ora, estes espíritos desencarnados os tais parasitas. são parasitas. O que leva muitas vezes a que a própria pessoa, que eventualmente até pode não ser viciada, por exemplo, no álcool ou no tabaco, mas em função dessas suas atitudes, não é? Tem uma tendência. Esses parasitas, entre aspas, como é óbvio, esses espíritos que necessitam dessas más energias, fazem com que a pessoa se torne viciada, o ainda vivo. Exato. Obviamente também não podemos dizer que a responsabilidade é só deles, porque a responsabilidade é acima de tudo nossa. E muitas vezes nós não percebemos, sei lá, por exemplo, ou porque se discute muito em casa, ou porque no trabalho arranjamos frequentemente chatices com os colegas, com os patrões, e muitas vezes nem sequer nos apercebemos de que tem muito a ver também com isso. Através de toda destas energias negativas que nós tentamos à nossa volta, exatamente, Sim. E que nos vão provocar, ou seja, um simples vício do tabaco ou do álcool pode nos transtornar a vida em muitos aspectos, não é? Aliás, nós damos conta de que há muitas pessoas que frequentam os centros e vêm aqui, por exemplo, à SEV, e acreditamos que a todos, como é lógico, a todos os centros, que vão em busca de alguma resposta, não é? O porquê de acontecerem essas situações, Exato. Esses maus ambientes em casa. E depois se arrependem. E o que acontece é que existe uma falta muito grande de informação. E esclarecimento. Por exemplo... Que a doutrina muitas vezes sim. nos traz, e se calhar basta nós percebermos um bocadinho, não é? Para conseguirmos mudar tudo. Sim. Mesmo que a gente não consiga mudar de imediato, mas conseguimos mudar tudo com toda a certeza, basta entendermos. O esclarecimento, e já vamos falar sobre isso, realmente pode pôr um ponto final num vício, sem dúvida. Exato. Já que falamos em vampirismo, também tem sido moda filmes sobre vampiros.
Sim, sim. Eu estava a falar, pronto, não falei em vampirismo, falava naqueles, prontos, que sugam as energias dos outros, não é? E foi moda assim, fala-se de vampiros. E lembro-me que há tempos uma jovem perguntou-me, mas isso de vampiros existe? Será que alguma vez existiu vampiros? Até porque vêm tantas vezes filmes e séries de televisão a falar sobre o assunto. E então temos aqui um livro que se chama precisamente Vampirismo, do José Herculano Pires. Já trouxemos aqui um ou outro livro sobre ele. E recomendamos, porque não é um livro muito divulgado e fala especificamente sobre estas questões que estamos aqui a falar. Ou seja, ele vai esclarecer sobre questões físicas, fala sobre os parasitas, precisamente, e depois vai explicar o que é isso de vampirismo espiritual. Ou seja, está mesmo muito interessante, e vou voltar a dizer, recomendo vivamente, porque é um assunto que pouco se fala, e especialmente aquelas pessoas que têm problemas em justificar os seus vícios, que não entendem porque é que têm, digamos assim, às vezes alguns são compulsivos, não conseguem mesmo pôr um travão àquele vício. Apesar de, em certos esclareçam momentos, e percebam o que é que está a acontecer. Apesar de que em certos momentos até são capazes de ter a noção, não é? Quer dizer, eu não queria ter, mas de repente muda completamente. Exatamente. Ou seja, aos espíritos às vezes são mais que uns. É mais que um. Às vezes são muitos espíritos que acompanham aquela pessoa que tem aquele vício e vivem acopladas àquela pessoa, aspirando os seus fluidos, não é? E vivendo como que... E depois é muito difícil... Quando essa pessoa desencarna, portanto, quando morre o corpo físico e retorna à vida espiritual, é muito difícil depois o próprio processo de reencarnação. Porquê? Porque aqueles espíritos que estavam junto da pessoa continuam perto dela. Este livro ainda tem algo importante, que é o que fazer. Especialmente nos centros espíritas, como é que se vai tratar esta questão do vampirismo? O que fazer o próprio, que é vítima desta situação, o que fazer o grupo espírita, onde está, o grupo que faz os tratamentos, não é? Portanto, está mesmo muito interessante. Além disso, trazemos aqui outro livro do André Luiz, aliás, psicografado pelo médium franciscano Xavier, que é a Evolução em Dois Mundos. Evolução em Dois Mundos retrata, tem um capítulo dedicado ao vampirismo, tem vários capítulos. Fala sobretudo sobre a evolução espiritual, a evolução do homem, da mente, do pensamento, e depois tem também um capítulo dedicado ao vampirismo, onde o espírito André Luiz vai explicar melhor, do ponto de vista físico, essa questão, também bastante pertinente. Mas nós temos um exemplo também, já agora deixa-me mudar antes que me fuja, porque realmente, às vezes, e peço desculpa por esta tosse, também está a ficar frio, e de alguma forma, ocorreu-me agora, lembrei-me, já temos falado sobre esse filme várias vezes, O Nosso Lar, em que André Luiz, quando desencarna, é precisamente derivado a vícios alimentares. Sim. Não é? Em que se vê, inclusivamente, alguns amigos, ou menos amigos espirituais, ali a envolverem, não é? E ele, depois de partir para o outro lado, não percebe porquê. Nem muito menos percebe o porquê de ter ido para o sítio onde foi como suicida. E isto, eu falei nisto mais até para te colocar a seguinte questão, que é quais as consequências dos vícios praticados em vida depois da morte. Sim, sim. Ou seja, os vícios normalmente podem levar à loucura, na presente vida. Portanto, o vício pode levar à loucura, ao desequilíbrio físico, mental, digamos, e físico, no sentido que, pronto, nós sabemos que há pessoas que comem, falaste na comida, comem, chegam ao ponto de pesar 250, 300 quilos, ou seja, até acabam por praticar o suicídio, não é? Porque o coração simplesmente para de bombar porque não consegue comportar, não é? Tanta gordura nas suas veias. Portanto, há outros que são levados também ao suicídio, porque nós não falamos numa coisa, é a causa do vício. Não é? De onde é que vem o vício?
Normalmente o vício vem da sensação de mal amado. Isto tudo tem a ver com o amor. Então, a pessoa sente-se mal amada. E como se sente mal amada, acaba por tentar encontrar em alguma coisa o prazer. Porquê? Porque nós ainda confundimos amor com prazer. E ao tentar encontrar um substituto disso, para esquecer que se sente com falta de autoestima, para sentir que sente que não é amada, vai procurar no álcool, não é? Normalmente, quando está ébrio, a pessoa fica mais à vontade para dizer, para fazer coisas, para ter um comportamento diferente e ao mesmo tempo sente como se estivesse, é o que faz o efeito do álcool, não é? Parece que quase que, como é que eu vou dizer, retira a dor, não é? E ameniza a dor, e o mesmo tem as drogas, o mesmo efeito. E então, às vezes aumenta. a causa, pronto, Às vezes aumenta. mas quando vamos beber não é para nos magoarmos, é para, não é, sentir prazer e perder a dor, ou seja, fazer desaparecer a dor, seja ela qual for, pode ser para esquecer, sim, não é? Às vezes as pessoas esquecem-se é que depois de passar o efeito, a dor continua. E piora. piora. Então, dizes tu, as consequências, as causas são estas. Então, quando as pessoas vão procurar o tratamento, normalmente vão ter com psicólogos, psiquiatras, são internadas, depois há uma situação, toda a gente se culpa, quem é o culpado, quem não é. O fundamental é tratar a causa. Sem tratar a causa não adianta. Há um caso que eu ouvi tratado num dos livros que li, sobre o assunto, que dizia o seguinte: um doente tinha era compulsivamente, andava pela rua a apanhar as beatas dos cigarros e punha-as nos bolsos, na algibeira do casaco. Então faziam isso constantemente. E isso era um exagero, como é óbvio, não é considerado normal fazê-lo, levou a consultar um psiquiatra e a fazer um tratamento em terapia. Por favor, não entendam isso como uma crítica às terapias. Não, só para explicar que a terapia materialista faz o seguinte: passado uns tempos, ele encontra-se com o médico que estava a seguir e diz: então, já lhe passou esse comportamento obsessivo-compulsivo? Ele disse: sim, quer dizer, já estou bastante melhor. Sim, então, já deixou de o fazer? Não, agora falo, mas já não me sinto mal quando o faço. Ou seja, no fundo, o que é tratado do ponto de vista da psiquiatria é que a pessoa não se sinta mal consigo própria, mas isso não chega. É preciso tratar a causa daquele comportamento, não é? E é isso que o espiritismo consegue fazer, é pelo esclarecimento ajudar a pessoa a realmente procurar essa causa, não é? E daí que, prontos, tal como disseste, não é? Nós temos que procurar razões para, nesta vida e não na próxima, tratarmos os nossos vícios, não é? Exatamente. Porque se formos para lá de lá com os vícios, nós vamos levar para o perispírito a forma como marcou o nosso vício o próprio corpo, que é semimaterial e que nos liga ao corpo físico. Exatamente, e que se vai repercutir. Porque o espírito não tem corpo, não tem forma. É o corpo perispiritual que dá forma ao espírito. E então o que é que acontece? Se eu bebi e morri com uma cirrose, por exemplo, numa próxima vida, não é? Eu vou ter provavelmente, que nós nunca sabemos, problemas digestivos, do esófago, etc. Do fígado. Entretanto, se eu comia demasiado, vou ter problemas de coração. Se eu era... Pronto, perdi o dinheiro em tudo, que até tinha uma vida abastada e de repente perdi-me na vida a jogar, agora, em próxima vida... Não é? Sem esses rendimentos e esses recursos. O que me leva a perguntar-te, precisamente, o que é que sentirá o espírito, este espírito viciado em vidas anteriores, depois do lado de lá? Vontade e desejo de continuar no mesmo vício, que é isso que já falámos. Ou seja, nós não perdemos nem os sentimentos que tínhamos pelas pessoas, ou seja, se nós amávamos pessoas durante a vida, quando
voltamos para o mundo espiritual, continuamos a amá-las. Exatamente. Se nós as detestávamos, se lhes tínhamos ódio e rancor, continuamos a sentir o mesmo. Então, se nós vivemos muito ligado, quanto mais vivermos ligados a tudo o que é material, não é? Pior. E maior a tendência para o vício. Porque Exato. o vício é muito do foro material. Não é? Exatamente. É muito foro material, que é uma sensação que Que é o corpo. Forma, exatamente. Portanto, que é transmitida ao espírito e que se sente bem. E que se sente bem. Sem E essa perceber. sensação de bem e de bem-estar é sempre material. No entanto, há sempre algo do foro espiritual, não é? E que tem a ver com as nossas imperfeições. Claro, eu São digo as isto porque nossas quem sente é o imperfeições espírito. morais. O corpo é que transmite. Sim, 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 é O corpo exatamente que isso. Dentro dos vícios, qual é que achas que, entre tantos que serão seguramente mais complicados, digamos assim, qual é aquele que tu consideras o mais pernicioso à evolução espiritual? Exatamente. Olha, nos livros dos Espíritos, Allan Kardec perguntou precisamente isso. Qual o mais radical? E eles responderam: o egoísmo. Verdadeiramente, na base de todos os vícios está o egoísmo. Isto é fácil de entender, não é? O egoísmo é o sentir que só nós contamos, só nós existimos e tudo aquilo que nós desejamos para a nossa vida tem que ser do nosso interesse próprio. Então, quanto mais egoístas, mais facilmente somos detentores de muitos vícios, não é? É por isso que é tão importante a prática da caridade. Mesmo que seja difícil de a fazer, portanto, com a prática, com a ação, nós acabamos por nos preocupar mais com os outros. E ao preocupar mais com os outros, por um lado não temos tempo, não é? Para ter vícios, ou maus vícios, digamos assim. E por outro, estamos a melhorar-nos enquanto pessoas, que isso é que é o fundamental. Não, exato, e ajuda-nos em tudo. Aliás, eu posso dizer-vos sem qualquer tipo de problema, não sei se fui viciado, mas fui conseguir vencê-lo. Eu fumei durante uns bons 30 anos da minha vida e de um momento para o outro entendi que realmente... Mas eu sempre soube que fazia mal, não é? Todas aquelas pessoas dizem assim, não estava escrito, eu não li, não é? Como temos, por exemplo, alguns... Mas isso, o país em si, os Estados Unidos, não será um país de exemplos, pura e simplesmente, não é? Em que alguém colocou a Marlboro em tribunal e foi buscar um valor chorudo, digamos assim, porque adquiriu o cancro, mas a marca em si não lhe transmitiu que realmente podia matar. Obviamente nós sabemos que as consequências graves, não é? que podem advir de alguns dos vícios que temos, e realmente pensei, eu estou-me a destruir, a autodestruir, porque acaba por ser um suicídio lento. Comecei a perder a voz, e eu que gosto de cantar e de falar também, de conversar, e portanto entendi que realmente tinha chegado a hora, não vale a pena, porque é errado e estou-me a fazer mal a mim próprio, neste caso ao meu veículo, que me vai permitir, ao meu corpo, ao meu fato, que me vai permitir estar e evoluir e fazer provavelmente muito mais do que aquilo que iria fazer, caso o vício de alguma forma me destruísse. Mas sabes que nós falamos muito assim, por exemplo, eu não fumei, eu nunca fumei, e acho que também não sou praticamente alcoólica, nem nada disso, nada que o valha. Portanto, poderia dizer assim, eu tanto tenho vícios, mas nós todos temos vícios. Por exemplo, criticar o outro permanentemente é um vício. E nós não falamos nisso. Nós achamos que os vícios são todos aqueles materiais. Eu ia chegar aí, porque quando tu falaste mas não ter vícios materiais já é... aos espíritos, no livro dos espíritos, e realmente colocou essa questão de qual era aquele mais complicado, mais precioso à evolução espiritual, e que cujos espíritos responderam é o egoísmo.
O problema é que muitas pessoas não pensam, nem sequer imaginam, que realmente os piores vícios são mesmo esses, os morais. Sem dúvida. Não é? Da mesma forma que as melhores virtudes são as morais, se é que isto se pode dizer, os piores vícios são também os morais. Isto porquê? Porque são os que nos acompanham e que são eles que dão origem aos materiais. Não é? Portanto, se eu tenho o hábito de fazer julgamentos constantes do outro, é porque eu estou só a olhar para mim, não é? Então, se eu estou só a olhar para mim, eu provavelmente só me preocupo com o meu bem-estar e as sensações corporais. E daí, logo, já estou a abrir a porta, não é? Para o vício. Claro. É? Regina, vamos relembrar, quer os espíritas que nos ouvem, quer aqueles nossos amigos que ainda não, digamos assim, acreditam da forma como nós acreditamos ou entendem a doutrina conforme nós entendemos, como é que pode o homem, podemos nós vencer as nossas más tendências, onde é que nos podemos agarrar na doutrina para o podermos fazer, o que é que a doutrina nos ensina nesse sentido, de forma até a adquirir uma certa perfeição moral. Olha, Allan Kardec pergunta isso também e os espíritos respondem mais ou menos isso. E os espíritos respondem basta um pequeno esforço para o qual exige a nossa vontade. Ora, repara o que eles dizem. Para nós combatermos os vícios, para combatermos o egoísmo, basta um pequeno esforço. Mas, para isso, há que ter vontade. O que é que acontece connosco? Nós todos dizemos assim, eu tenho montes de vontade de deixar de fumar, eu tenho montes de vontade de deixar de beber, tenho montes de vontade de deixar de jogar, por exemplo, mas eu não consigo controlar-me. Porquê? Porque a vontade é pequenina. Ou seja, a vontade, o esforço é pequenino ou nenhum. Ou seja, neste caso, há grande vontade e o esforço nenhum. E os espíritos o que é que nos disseram? Basta um pequenino esforço desde que haja vontade. Ou seja, tem que haver grande vontade, não é? E exige de nós pouco esforço. Então, há aqui qualquer coisa que, nós não compreendemos bem. Ou seja, não nos chega às palavras, não nos chega à motivação, não chega ao estarmos a falar aqui hoje. É preciso cada um, na sua vida, onde está, dizer assim, primeiro tem que acreditar, ou melhor, analisar que a vida não é só uma. Porque enquanto nós tivermos a ideia que a vida é só uma e que depois da morte do corpo físico tudo termina, nós não vamos conseguir pôr fim, não é, aos nossos vícios. Depois, conhecer-nos. Mesmo para aqueles que não são capazes de imaginar uma vida infinita, são capazes, de certeza, de se sentar e dizer assim, mas quem sou eu? Porquê é que eu estou assim? Porquê é que eu faço isto? Porquê é que eu tenho que me submeter a esta situação? Então, ele tem que se analisar, tem que se fazer, digamos, uma reflexão íntima. Essa questão de nos analisarmos, do autoconhecimento, já falámos aqui várias vezes, e é a base das mudanças e transformações. Não adianta um toxicodependente ser levado para um local, ser internado e deixá-lo ficar ali, privado da droga, etc. Não adianta nada. É preciso ele próprio também ele volta à vida ganhar em sociedade, essa força, dizer não. Ele volta à vida em sociedade. Exatamente. E repete outra vez. Isso é como tudo. É lícito dizermos que é extremamente difícil a gente afastar-se dos vícios. É muito difícil. Não depende só de nós. Existe esforço de nós e vontade. Sobretudo vontade. E, inclusivamente, às vezes até conseguirmos afastar desses nossos menos, não sei como é que lhe dizer, desses nossos amigos que não são assim tão amigos conforme nós pensamos, deles próprios se afastarem de nós. Sim. A maior parte das pessoas fala como tu. Eu conheço vários que já dizem isso, que já passaram pela mesma situação. Eu um dia fumava, no dia seguinte disse, não fumo mais. E acabou. Porque aqueles que dizem assim, vou começar a comer pastilhas, vou não sei o quê, vou só um primeiro. É tudo mental. Exatamente. É tudo e todos aqueles que nós conseguiram isso, que fizeram essa reforma íntima, conseguiram ultrapassar o vício, foi uma decisão.
E naquele dia eles tinham a certeza que aquilo que estavam a fazer, não é? Ia fazer com que deixassem de ser escravos daquele desejo. Exatamente. E daquela... É um pouco isso, a escravidão. Eu recordo-me de uma resposta eu penso muitas vezes nela, aliás, e tu sabes, porque falamos muito sobre isso, e eu cito-a várias vezes, uma resposta de André Luís, não, desculpa, de Emanuela a Chico Xavier, quando Chico perguntou o que é que teria que fazer para poder, de alguma forma, atingir o objetivo que lhe estava a ser proposto. E Emanuel respondeu-lhe: disciplina, disciplina e disciplina. Muitas vezes a nossa disciplina poderá passar por quê? Olha, agora está-me a apetecer ir ali fazer um jogo, ou ali fumar um cigarro, ou ali beber um copo, e que me vai transtornar completamente. E qual a minha disciplina? Porque não agarrar em qualquer coisa e ler? Olha, vou ler. Olha, está ali o meu filho. Não, eu hoje não vou beber um copo. Hoje vou agarrar o meu filho e vou com ele ao parque. O que é que o espiritismo vou com ele andar de diz? bicicleta. Precisamente isso. É a tal disciplina que nós temos que adquirir para conseguirmos ultrapassar, precisamente, muitas das tentações que nos são colocadas diariamente. Exatamente. Há uma técnica para isso, para ultrapassarmos a questão do vício. E essa técnica é bastante simples. Mesmo a pessoa mais infeliz, que tenha passado pelos maiores desgostos na sua vida, de certeza que tem uma ou duas boas recordações. Um momento, uma viagem que fez, um jantar em família, um momento a sós com a mãe, numa leitura em conjunto, há ali um momento feliz. Então, quando chega a essa altura, em que está mais deprimida e com a tentação, lá, como dizes, do vício, se ela chamar a si esse bom pensamento, essa boa recordação, provavelmente afasta aqueles que a estão a instigá-la ao vício, quebra, digamos, o pensamento que já está voltado, não é, para levá-la ao erro, e ao mesmo tempo orientar a parte mental para algo bom. E aí ela consegue, não é, dar o salto e dizer assim: não, eu não vou fazê-lo. Eu estou-me a lembrar disto, eu não vou fazê-lo. É uma técnica que todos podem usar, não é? No momento em que estão a ser tentados pelo vício. Depois, como tu dizes, a boa leitura, os hábitos saudáveis. Quando falamos de hábitos saudáveis, não é só hábitos físicos, de alimentação e de higiene física. São da higiene mental. Ou seja, os bons pensamentos, o ver filmes. Os filmes fazem muito à nossa mente. As pessoas que adoram ver filmes de terror, filmes de crime, normalmente estão rodeados, não é, de pensamentos ligados àquele tipo de ações. Claro. Agora, se nós lemos livros, não é, que nos instigam à reflexão, que nos levam a ter bons hábitos, que nos levam a pensar nos outros e não tanto em nós, sem dúvida nós não... Estamos quase a chegar ao fim do nosso programa de hoje. Eu não sei se terás mais alguma literatura a apresentar. Eu gostava, antes disso, de falar que não será bem um vício, mas muitas vezes as mentalizações também nos levam a ter algumas ações menos corretas. E eu queria falar, não em literatura, mas num filme que nós assistimos os dois a semana que passou. E o filme tem o nome de Visto do Céu. Eu não sei se é espírita, se não. E realmente a história, e ajuda-me se eu falhar muito, a história em volta do assassinato de uma criança por parte de um indivíduo que eu não sei se seria vício já da parte dele, porque já o tinha feito várias vezes, não é? Em que a criança vai para o céu, mas a mentalização do pai, no amor que tinha pela filha, e também com a ajuda da filha, focalizando precisamente o seu assassino, que não era conhecido, quase que o levou o pai a cometer esse erro de matar o seu assassino e de alguma forma causar logo um transtorno completo à sua própria família. Exato. O filme é muito bom, assistam. É porque o que mostra esse filme é que o importante não é apanhar este ou aquele. O importante é, na ausência
as pessoas compreenderem que continua a vida e que há o amor, e o amor é o mais importante. Parece-nos que é interessante que o filme nos passe essa mensagem, mesmo não sendo um filme espírita. Né? Eu julgo que, só para terminar este assunto, às vezes fica-se com a ideia que a nossa sociedade está cada vez mais viciosa e, portanto, conferindo, por exemplo, estatísticas sobre o consumo em Portugal de tabacos, de estupefacientes e de álcool entre os anos de 1995 e 2018, que é o último ano em que há uma estatística sobre isso, duplicou. Exato. Mas não foi mal na sociedade portuguesa, comparativamente, por exemplo, com a Irlanda, que triplicou. Portanto, de alguma forma, em Portugal, certos bons costumes que têm a ver com, quer se queira, quer não, que nós podemos fazer esse paralelo com o facto de grande parte da população portuguesa ser religiosa, e aqui a religião tem algo sempre de bom, que é levar mais longe a ideia de Deus e de uma alma imortal, mesmo que muitas das religiões não expliquem a mortalidade da alma como o Espiritismo veio explicar, seja como for, muitos por pensarem que há qualquer coisa no fim e que se calhar não é bem assim, que tenho que cuidar de mim porque a minha alma precisa de ser cuidada, etc. Mal ou bem, isso é importante e faz de nós portugueses um povo muito mais sereno, um povo muito menos capaz de cometer certos atos atrozes e até mesmo para consigo, não é? Claro. Que é importante ver isso. É por isso que estes programas, nós falarmos e esclarecermos, quiçá, aquelas pessoas que estão com problemas... uma fase menos boa. Consigam perceber que o vício, se não for nesta vida, não é? Interrompido, se não conseguirmos superá-lo, se não conseguirmos ganhar força, não é? Para termos a nossa autonomia, porque nós temos um livre-arbítrio, portanto, nós temos que ser capazes de lhe pôr fim. Ou seja, ele vai-nos atrasar vai-nos atrasar a nossa evolução e vai-nos fazer muito infelizes. Claro. Mas olha, deixa-me dizer-te que realmente é um estudo interessante, mas eu quase que não comparava com outros países, porque duplicar, aliás, manter só os mesmos níveis já é muito mau. Sim. Agora, duplicar, eu penso que deveria existir realmente, deveriam existir campanhas muito ferozes, agressivas, no sentido de, e nós espíritas, a doutrina diz-nos isso, nós temos que levar a palavra, nós temos que de alguma forma ser os primeiros a estar na linha da frente para tentar alertar as pessoas disso. É óbvio que é muito difícil de conseguirmos convencer as pessoas de que a morte não existe e de que a vida continua, para aqueles mais céticos, que ainda são muitos, mas o nosso papel é esse. O nosso papel é precisamente seguirmos, de alguma forma, transmitirmos às pessoas, dizermos às pessoas o que é que realmente acontece. Sim. Porque é extremamente importante. Com naturalidade, que é o que fazemos aqui. Então, para terminar, não é só venho mostrar o jornal. O jornal deste mês, não é? De novembro, que faz notícia aqui, logo em primeira página, do nosso Congresso Internacional da Unispírito, que já estamos a poucos dias. Exatamente. Ou seja, dentro de 3 dias, nós vamos ter o nosso primeiro Congresso da Unispírito. Exato. Exatamente. Aliás, relembrando, porque não o fizemos no início, eu costumava fazê-lo no início, da próxima vez não me esqueço, que poderão, de alguma forma, qualquer questão que tenham, mesmo relativamente ao Congresso, que já é já depois da manhã, portanto, quarta-feira, quinta, sexta começa, inicia, portanto, no dia 15 vai ter início às 19h30, apesar de... A partir das 18 horas já estão a receber... Os congressistas já serão... Exato. Olha, e até uma ideia. Como sabem, vamos ter cá o Dr. Sérgio Filipe, vamos ter o Dr. Paulo César Frutuoso, vamos ter o Posati, vamos ter vários outros convidados, o Dr. Nuno Simões, Mário Simões, a Dra. Mar Brisa. Portanto, se tiverem até questões, não podem vir ao Congresso, estão no Brasil, por exemplo, ou todos noutros lugares, já agora
Um abraço grande para os nossos companheiros do Brasil, que sabemos que são muitos que veem o nosso programa. Portanto, se tiverem alguma pergunta, gostariam de ver colocadas aos nossos convidados do Congresso, podem fazê-lo para o nosso e-mail. Exato, e nós fazemos-lhes chegar, porque nós... O Pedro já sabe que vai passar em rodapé. E nós vamos fazer chegar essas perguntas, até vamos ter a oportunidade de estar com os convidados e depois também lhes fazer algumas entrevistas, tal como já havíamos noticiado, não é? Exatamente, e mesmo que nos queiram eventualmente até transmitir alguma experiência de vida que tenham, que nos possam ajudar a nós e a todos que nos ouvem, basta escrever que nós não é necessário transmitirmos, dizermos o nome da pessoa, porque o anonimato às vezes, para quem o entender, obviamente que se respeitará, mas se nos quiserem, é extremamente importante até transmitirem-nos as vossas experiências. Falámos hoje sobre os vícios, não é? Experiências a todos os níveis que queiram partilhar connosco, desde, obviamente, que sejam situações que de alguma forma nos ajudem a esclarecer mais, a dar o exemplo daquilo que se deve ou não até fazer. Estaremos aqui para recepcionar esses vossos momentos. Já sabe, podem fazê-lo para o Acontece no centroespírita@gmail.com. Vão ao Facebook, juntem-se a nós na nossa página do Acontece no Centro Espírita. Poderão fazê-lo através do Facebook, quer da Achev, quer da TV Espírita, através do YouTube. Coloquem-nos as vossas questões, digam-nos qualquer coisa sobre vocês, sobre exemplos que tenham de pessoas amigas, e será um prazer para nós podermos de alguma forma transmitir-vos aqui. Transmitir, exatamente. Regina, não sei se tens mais alguma coisa a dizer. Boa noite. Boa noite. Chegámos realmente ao fim do nosso programa. Vamos ter mais uma vez o Congresso, o primeiro Congresso Internacional da Unispírito, já este fim de semana, 15, 16 e 17. Seguramente que na semana seguinte, na próxima quarta-feira ou numa outra oportunidade, iremos falar-vos sobre como correu o primeiro congresso, eventualmente com algumas surpresas, não é? Certo, assim, esperemos que sim. Exatamente, esperemos que sim. Foi um prazer estar consigo mais uma vez. Muito boa noite, obrigado por ter estado desse lado. Muita paz e até à próxima quarta-feira. Muito obrigado.